Olá, tudo bem com você? No capítulo 5 do livro de Gálatas, Paulo fala sobre a liberdade que temos em Cristo e a necessidade, a importância de não voltarmos à escravidão, da tentativa de se justificar pela fé, de buscar a salvação pelas obras. No verso 1, Cristo nos concede liberdade e devemos permanecer firmes nele a fim de não voltar à escravidão. Verso 4, quem procura se justificar pelas obras da lei se desliga de Cristo e da graça. Circuncisão, que é um dos temas abordados por Paulo aqui, circuncisão ou qualquer outra prática religiosa feita com o propósito de autojustificação é algo totalmente inútil. Verso 9, uma ideia equivocada ou um pecado acariciado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa. Toda a vida é contaminada, então com o pecado não se brinca. Pecado se confessa, pecado a gente deve pedir que Deus nos ajude a nos arrependermos dele, para que sejamos então purificados, libertados desse fermento que aqui é comparado a algo que realmente afeta a vida, não só do pecador, como daqueles que o rodeiam também, muitas vezes. Verso 10, os perturbadores da igreja serão punidos por Deus, pois em lugar de contribuir com a missão, atrapalham e tomam tempo daqueles que estão trabalhando pelo reino. Verso 12, Paulo usa de ironia e diz que seria melhor que se castrassem os que insistiam na justificação pela circuncisão, que os fanáticos e perturbadores da igreja experimentem sozinhos aquilo que querem obrigar os outros a fazer. Verso 13, por outro lado, a liberdade cristã não deve ser desculpa para pecar. Versos 14 e 15, devemos amar uns aos outros, não morder e devorar uns aos outros, como disse Paulo. Seria maravilhoso se todas as igrejas levassem a sério esse conselho. O mundo veria Cristo nos cristãos. Afinal, Jesus disse que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E Paulo estava muito preocupado com os irmãos da Galácia aqui, porque realmente essa característica do amor não estava sendo bem expressa, manifestada entre eles, e certamente isso seria um mau testemunho naquela localidade, naquela cidade. A única forma de não satisfazer os desejos pecaminosos, diz o verso 16, e ser vencidos por eles, pelos desejos pecaminosos, consiste em andar no Espírito, ou seja, manter íntima e permanente comunhão com Deus. Verso 17, na luta entre a carne e o Espírito, quem você permitirá que vença? Depende da sua decisão e de suas escolhas diárias. Dos versos 19 ao 21, Paulo fala sobre as obras da carne, e ele dá uma lista aqui de pecados, de coisas que desagradam a Deus, e diz que há muitos pecados praticados por cristãos e não cristãos. Essa lista aqui não envolve apenas a prática dos chamados mundanos, de pessoas que andam sem Deus. Eram, infelizmente, pecados que estavam sendo cometidos também entre os irmãos. E Paulo é muito claro em dizer que não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas. Note que ele não está dizendo que são pessoas que caíram aqui ou ali e depois se arrependeram. São pessoas que praticam o pecado. Portanto, podem ser chamadas de ímpios, ou seja, pessoas que vivem na prática do pecado e não pessoas que caem por acidente e que correm para Jesus em busca do perdão. Infelizmente, repito, esses pecados estavam acontecendo também entre aqueles que deveriam viver longe desses pecados. E nos versos 22 e 23, Paulo apresenta uma lista bem diferente. É a lista chamada de fruto do Espírito, um fruto que aparece no singular, pois aquele que vive em comunhão com Deus terá todos esses gomos do fruto, chamado fruto do Espírito. O fruto é do Espírito, portanto, é ele quem produz esse fruto na nossa vida. Não é algo que eu possa me esforçar para produzir. Não é algo que eu possa, por minhas próprias obras, como os Gálatas tentavam fazer em relação a outras coisas, não é algo que eu possa realmente produzir e depois me orgulhar de tê-lo feito. É o fruto do Espírito. Nós podemos, na verdade, nos submeter à atuação do Espírito para que ele produza em nós essas virtudes, essas qualidades, esses gomos do fruto que vão realmente atrair pessoas pela beleza, pela doçura que é realmente manifesta na vida de quem tem esse fruto. Verso 24, os que são de Cristo permitem que ele lhes crucifique sua natureza pecaminosa e controle sua vida, seus pensamentos, tudo o que fazem. E verso 26 diz que Paulo nos exorta, na verdade nesse verso Paulo nos exorta a não nos deixar vencer pelo orgulho
que é a raiz de todos os males, na verdade, e também pela inveja. Se Cristo for o Senhor da nossa vida, isso será possível. Se não, será uma luta inglória, uma luta já derrotada. Cristo precisa ser o Senhor da nossa vida, é a lição deste capítulo, para que possamos produzir os frutos de uma vida realmente consagrada a Deus e não cair na tentação de considerar que esses frutos possam ser um mérito nosso, uma produção nossa independente de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia do Espírito Santo, aquele que pode produzir em você o verdadeiro fruto da conversão.